Olá, bom dia, doutora Daiane, tudo bem? Olá, Aline, tudo bem? Graças a Deus. E você? Muito bom dia para você e a todos que vierem a participar desse nosso bate-papo, né? A princípio, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, por poder conversar um pouco sobre um tema tão importante. Muito importante. Nós nos conhecemos já há algum tempo, então eu já conheço aí a sua história, né, doutora Daiane? Sei do seu trabalho excelente na área jurídica e é claro que essa live não poderia ser com outra pessoa para falar desse assunto que você conhece, né? Por ser da área jurídica na área da saúde. Como é que se chama? Da área saúde jurídica? Não, é direito médico e direito da saúde. Direito médico, verdade. Direito médico e da saúde, é isso? Isso, Direito médico correto. e da saúde. Esqueci a verdade, direito médico e da saúde. Nós vamos falar sobre a bariátrica, né? Sim. Mas antes da gente começar a falar, então, entrar já neste tema, doutora Daiane, eu gostaria de te ouvir, que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho da sua história, no sentido de dos processos vai na área médica, como você tem trabalhado, enfim, fique à vontade, faz o que achar necessário. Gostaria de te ouvir, que as pessoas conhecessem a doutora Daiane. Aline, a doutora Daiane é formada desde 2013, né, pela Universidade Municipal de São Caetano. Sou pós-graduada em processo civil e pós-graduanda na área do direito médico, direito penal e processo penal. Direito médico e direito médico da saúde, né? Como você mesmo disse, nós já nos conhecemos há algum tempo, em razão da minha própria submissão ao tratamento médico contra a obesidade, né? No qual eu logrei êxito aí com acompanhamento médico adequado e muita força de vontade, né? Porque o resultado positivo depende muito do paciente, né? E desde então, eu passei a me interessar pela área médica, né? Vivenciando com diversos pacientes, não só voltado ao procedimento bariátrico, mas também em diversas outras situações de negligência, de imprudência, de imperícia, de abusividade, tanto do plano de saúde, quanto também voltada à má gestão do Estado e do município para promover o tratamento médico e a saúde pública adequada, né? Então, esse tema me cresceu os olhos, tanto para satisfação profissional como pessoal. E desde então, eu venho auxiliando os meus clientes nessa área, entrando com pedidos, a judicialização, na verdade, para obter uma resposta do Poder Judiciário quando violados o direito primordial, né, que é o nosso direito à saúde, que está lá prescrito na Constituição, que sem a saúde nenhum direito decorre, né? Então, para mim, um termo de suma relevância, e aí temos atuado nessa área para fim de obter decisões favoráveis no tratamento de câncer, no fornecimento de medicamento de alto custo, nos pedidos de internações negativos por conta de carência, da necessidade do paciente, da transferência de hospital para um hospital especializado, a todos esses procedimentos, a gente pode dizer que é voltado à área do direito médico. E também ali um pouco de quando ocorre uma negligência médica que gerou um dano ao paciente, né? E eu entendo que a judicialização, Aline, ainda que nós vamos entrar nesse mérito posteriormente, ela é de suma relevância, tanto para a área médica quanto para o Poder Judiciário, porque através da judicialização, os convênios médicos, planos de saúde e o próprio SUS, eles têm se adequado cada dia mais com as decisões dos juízes. E então a tendência é que essas demandas diminuam, né? Porque o interessante para o paciente não é ele querer entrar com uma ação judicial, ele quer o tratamento médico adequado. A ação judicial é uma última opção, ele não teve uma alternativa além de buscar o Poder Judiciário. Então, esse trabalho eu desenvolvo com muito prazer, por conta, além da área, né, do direito, que é uma área que eu sou apaixonada, também para ajudar, né, fazer o bem
e numa área tão importante quanto a saúde. No meu caso, eu não posso dizer que eu precisei da judicialização, não foi necessário, né? Eu tive toda uma paciência e obtive a satisfação do meu atendimento, mas eu hoje estou na luta para ajudar outros pacientes que não tiveram a mesma sorte. Muito legal. Você trouxe muitas coisas bem interessantes. Já teria, tipo, já surgem várias e várias perguntas aqui, claro, mas eu vou dar uma secretária de manter o roteiro e não ficar muito bagunçado, mas para quem não conhece esse termo judicialização, você meio que falou exatamente agora o que é essa judicialização desse processo, né? Como que, então, isso se aplica à bariátrica? A judicialização, Aline, da bariátrica, ela vai ter amparo quando o paciente ele tiver uma indicação médica para a realização da bariátrica e o convênio ou o SUS, o Estado, né, o município, negar esse direito. Né? Então, nesse caso, esse paciente ele vai comprovar que ele teve diagnóstico da obesidade, que ele foi submetido ao crivo de um grupo multidisciplinar, né? Aí a gente está falando dos médicos auxiliares, o psicólogo, o nutricionista, o endocrinologista. Ele passou por esse tratamento alternativo, não logrou êxito em curar a obesidade ou tratá-la, né? Conviver com a obesidade, porém de uma forma saudável, ele não chegou a essa possibilidade, então ele foi encaminhado para o médico cirurgião e o médico indicou a cirurgia bariátrica para ele como uma forma de tratamento contra a obesidade. E aí, esse pedido for formulado para o convênio ou até mesmo pelo SUS, e essa cobertura foi negada. Aí, por diversas fundamentações que o convênio ou o plano de saúde pode dar. Ou até mesmo houve essa autorização, mas há uma morosidade para a realização de fato do procedimento. Então, a judicialização, ela tem cabimento quando há essa negativa, é uma negativa de tratamento, porque a obesidade, ela é uma doença crônica e ela precisa de um tratamento. Esgotado tratamentos alternativos, que não a bariátrica, que aí seria uma cirurgia invasiva, o paciente, ele tem sim que procurar o profissional para judicializar esse pedido, através de uma ação que costumamos denominar como uma ação de obrigação de fazer, com um pedido de tutela de urgência, que aí acho que vamos adentrar com mais peculiaridade nesse assunto mais à frente. Inclusive, esse foi um pedido de um seguidor que falar sobre essa tutela de urgência aí, que a gente pode falar um pouco melhor. Em que momento, então, essa pessoa pode considerar entrar com essa ação judicial, né? Seja pelo SUS, né? Para o SUS, na verdade, ou em planos de saúde? Ela pode pensar, Aline, quando ela tiver a negativa propriamente dita, né? Ela precisa, para ela ingressar com uma ação judicial, ela precisa ter a negativa do fornecimento, para que ela preencha um requisito judicial que a gente denomina lá no Código de Processo Civil, que é o interesse de agir, né? Ela tem que ter uma causa para ingressar com uma ação judicial. E para ela ingressar com essa ação judicial, ela precisa da negativa do plano de saúde ou do SUS. Aí é como eu te disse, essa negativa ela pode ocorrer por diversas situações. Carência do plano de saúde, no SUS, a morosidade pela falta de estabelecimento adequado, de médicos. Então, o paciente ele está ali com toda a documentação necessária, o relatório médico do psicólogo dizendo que ele está apto, do nutricionista dizendo que ele está apto, do endocrinologista dizendo que ele passou pelo tratamento alternativo, que ele fez todo um tratamento contra a obesidade. E, por fim, ele vai ter essa indicação médica, essa prescrição médica, que a realização da cirurgia bariátrica é imprescindível para a recuperação da saúde dele, manutenção da saúde e até a propriamente preservação da vida, porque existem casos graves de obesidade mórbida que o paciente ele necessita dessa cirurgia com a máxima urgência possível.
Então, muitas vezes a negativa vem, é a urgência, aí vem a negativa dizendo que o paciente precisa cumprir a carência que a lei dos planos de saúde estabelece. Ok, mas cada caso é um caso. Então, nem todos passarão pela carência dos 180 dias, são 6 meses, nem todos passarão pela carência de 24 horas e nem todos passarão pela carência dos 2 anos. Então, cada caso é um caso, mas o paciente ele deve pensar em ingressar com a ação quando ele tiver essa negativa. E aqui, Aline, é importante dizer que essa negativa, ela não vai só com relação à negativa do convênio propriamente dita contra a bariátrica. Muitas vezes o paciente ele encontra empecilho para chegar até o médico especialista, né? Ele tem essa dificuldade, ele vai fazendo um tratamento alternativo que pode durar anos, sem chegar até o médico que de fato poderá indicar esse tratamento para ele, né? Então, o paciente, às vezes, ele encontra dificuldade para ter esse atendimento adequado, né? E acaba desistindo, a patologia que até ali então não era tão grave começa a se agravar com o tempo e o paciente ele acredita que não tem alternativa além de desistir, mas existe sim alternativa. Esse paciente ele tem que estar munido de documentos, de acompanhamento médico, de relatório médico, para comprovar que ele tem uma patologia e que ele necessita desse tratamento. Aí ele pode pensar em ingressar. Neste momento que houver essa dificuldade nesse tratamento, ele deve pensar já numa ação judicial para obter aí o respaldo que ele precisa para a saúde dele. Bom, eu vou já entrar com uma pergunta que surgiu nesse momento, que é a seguinte. E se o paciente ele tem uma negativa dos profissionais que o acompanham durante esse tempo? Ainda assim, a especialização, esse processo? Por exemplo, o nutricionista entende que ele não está apto ainda para esse pós-bariátrica e tudo mais, ou o médico refere, olha, você precisa baixar o seu peso, você não está baixando o peso, não é um risco na operação, risco pós-operação. Todo esse trâmite que os profissionais da área da saúde estão tentando ajudar com que esse paciente melhore, mas dá negativa no primeiro momento. Vamos trabalhar para melhorar, mas te dá negativa no primeiro momento para que ele possa operar no futuro. Também dá para judicializar isso? Assim, Aline, o tratamento, né, aqui eu estou falando por experiência, até pelas próprias decisões que a gente atentamente lê dos juízes, do Tribunal de Justiça, pelos desembargadores e até pelos ministros, né? Então, a gente tem esse conhecimento um pouco técnico da área do direito, da medicina propriamente dita, por conta dessas leituras que nós fazemos quando ingressamos com um processo. No caso, o paciente, quando uma das causas que pode ser de negativa do convênio é essa situação que você evidenciou, porque precisa haver um consenso de todos os profissionais que atenderam aquele paciente, né, no tratamento da obesidade. Aí o nutricionista, ele é de suma relevância para dizer se aquele paciente está preparado, né, para esse pós-bariátrico, né, para essa mudança metabólica que vai haver com a cirurgia, né? Então, o nutricionista, ele precisa autorizar essa cirurgia, ele precisa dizer que esse paciente está apto juntamente com os demais profissionais, que esse paciente obrigatoriamente vai ter que passar o endocrinologista, o psicólogo, né? Então, assim, se houver a negativa de um médico, de um médico do corpo clínico, dizendo que esse paciente não está apto, o convênio ele pode sim negar o procedimento. E muito provavelmente quem irá decidir se será ou não esse processo encaminhado para a bariátrica sem um dos profissionais essenciais autorizando ou indicando essa cirurgia será um juiz, né? Mas imaginamos que o paciente ele necessita dessa indicação médica do nutricionista, sim. E ele pode ingressar com a ação. É como eu disse, existe um corpo clínico, né? Ele pode ter um laudo positivo
do psicólogo, ele pode ter um laudo positivo até da própria cirurgia bariátrica, mas o convênio ou o SUS, ele pode barrar esse paciente por conta dessa negativa do nutricionista, né? Então, mas ainda assim, o paciente ele tem direito a acesso ao Poder Judiciário, ele pode ingressar com uma demanda, até mesmo porque, Aline, que é importante a gente dizer, quando o paciente ele tem um plano de saúde, ele tem uma certa facilidade para ele pedir um prontuário médico, pedir um relatório médico. Quando a gente está falando de um paciente que está submetido a um tratamento pelo SUS, essa facilidade não existe. O paciente ele tem muita dificuldade em obter documentos. Então, no trâmite processual, esse paciente ele pode comprovar o direito dele durante o processo. Ele pode dizer para o juiz, olha, excelência, houve a negativa do plano de saúde aqui consubstanciada na negativa, na não indicação do nutricionista, porém, eu quero que o senhor nomeie como meio de prova um perito, um médico nutricionista, para que ele me avalie. E diga se eu estou apto ou não, que ele corrobore ou não este laudo, né? Então, considerando que o paciente ele pode promover essa prova durante o processo, ele pode sim ingressar com a judicialização se ele tiver negativa de um dos médicos. Agora, se esse paciente tiver a negativa de todo o corpo clínico, toda a equipe multidisciplinar, ele pode ingressar, porém essa ação vai estar fadada ao insucesso. Primeiro porque ele não tem como provar o interesse de agir dele, porque ele não tem prova de que ele necessita desse tratamento, né? Então, a dificuldade já vai aparecer logo do início da distribuição dessa ação judicial. E o juiz também ele pode indeferir essa petição logo que recebê-la, sobre o crivo de que o paciente não juntou um documento essencial, que é a indicação médica, né? O paciente ele só vai lograr êxito, Aline, numa ação judicial de obrigação de fazer, quando ele tiver a indicação, a prescrição médica para aquele tratamento. Não é o paciente que escolhe, é o profissional que determina, né, qual procedimento ele precisa para o tratamento médico. Perfeito. Quando a gente vai falar de plano de saúde, né, dos convênios, existem algumas carências que são para carência para empresas, por exemplo, de 2 anos para uma cirurgia. Essas carências um pouco mais longas, que é para o grupo, né, da empresa que começa essa carência, né? Essas perguntas me surgiu agora. Eu lembrei de uma situação em que me perguntaram isso. Estou até esquecendo o nome que diz esse convênio para empresas que tem uma carência um pouco maior, né? De 2 anos. Ainda assim que tenha, seja um plano empresarial, ainda assim esse paciente pode entrar com um recurso, ele tem direito à bariátrica antes dessa carência? Então, Aline, a carência, na verdade, em que pese haver o contrato, né, estabelecido de um plano coletivo ou até mesmo um plano individual, a carência ela é estabelecida pela lei, né? A lei de plano de saúde, que é uma lei lá um pouquinho velhinha, 9656 de 98, ela estabelece quais as carências, né? Então, a necessidade do paciente para cada tipo de situação. Então, assim, imaginemos um paciente que ele tem aí o grupo da empresa, um plano coletivo, ele está ali naquele plano há 7 meses, 3 meses, e aí ele apresenta uma comorbidade, vamos dizer, cardiológica, que é uma patologia bem grave, e por conta da obesidade. E o médico entende que esse paciente, para fins dele não ter um mal súbito, ele necessita da cirurgia bariátrica para perda de peso mais célere, né? Então, aí imaginemos que tem um contrato que diz que esse paciente tem que seguir uma carência, existe a previsão legal desse período de carência, e o paciente, com 3 meses, totalmente fora do período de carência, ele precisa dessa cirurgia. Então, essa prescrição médica, ela vai vir lá descrita da seguinte maneira: encaminha o paciente para a cirurgia bariátrica, considerando a urgência e necessidade sobre pena de risco à vida. Então, assim,
A lei, ela diz o seguinte, Aline, que a carência para cirurgia de urgência e de emergência, ela é de 24 horas a partir da contratação. Então, o paciente, seja plano coletivo, seja plano individual, teve a negativa do convênio num caso de urgência e de emergência, ainda que destinado a uma cirurgia bariátrica, ele sim vai ter esse direito reconhecido, inclusive em sede liminar. Porque o que o juiz vai determinar para apreciar essa urgência é a vida. Se amanhã o processo for julgado e o juiz dizer que ele não tem direito, a empresa, o plano de saúde, ele pode ingressar com uma ação contra essa pessoa e pedir o ressarcimento pela cirurgia plástica, a cirurgia plástica não, a cirurgia bariátrica realizada. Mas o juiz ele vai analisar a urgência. Então, veja, esse paciente, ele está ali no convênio há 3 meses, já precisou da cirurgia bariátrica e a carência é de 24 horas. Porém, a lei ela também determina um prazo de 180 dias, são 6 meses para cirurgias. Então, não existe um rol de tipo de cirurgia que vai se encaixar nesse prazo de carência de 6 meses. A lei ela diz 6 meses para fins de cirurgia. Porém, no caso da bariátrica, o entendimento consolidado de que existe uma carência de 24 meses, ou seja, 2 anos. Então, se o paciente não necessita dessa cirurgia com urgência, ele pode, nesse meio tempo da carência, ser submetido a um tratamento alternativo ao plano de saúde, ele pode negar, sim, em questão da carência destes 2 anos, que é o mais comum, né? Se não O for um mais caso de comum. urgência, né, no caso. Que Oi? só ele pode negar se não for um caso de urgência ali, mesmo que depois dos. Deixa eu ver se eu entendi. Depois dos 6 meses, se for um caso de urgência, provavelmente o plano vai ter que aprovar. Se não Sim, com for uma. certeza. O paciente espera esses 24 meses para uma cirurgia. Sim, até porque, Aline, a lei e os juízes, né, os desembargadores, eles entendem que esse período de 2 anos é um período necessário para que o paciente seja submetido a um tratamento multidisciplinar. Né? A obesidade diagnosticada, a bariátrica, ela não é um tratamento inicial, ela é um tratamento alternativo. Existem outras formas de tratar a obesidade, né? Então, esses 2 anos é essencial para esse paciente passar com um psicólogo, que vai ouvi-lo, que vai orientá-lo, que vai dar aquela certeza se ele realmente precisa daquele tratamento, né? Vai preparar o paciente para esse procedimento mais invasivo. A mesma coisa o nutricionista, né? Então, nesse período de 2 anos, o paciente ele vai passar por esse tratamento alternativo, com esses profissionais da área da saúde. E aí, cumprida a carência, ele vai realizar o procedimento da cirurgia bariátrica, se até lá ele não conseguir lograr êxito num tratamento alternativo. Perfeito. Eu já sabia mais ou menos essa informação, mas eu lembro que algumas pessoas vão me perguntando e eu estou trazendo algumas aí Pode que. perguntar. Às vezes o tico-teco pode falhar, mas a gente dá um jeito. Às vezes a gente esquece, bota um roteirinho bonitinho ali para poder Sim, seguir uma organização. Mas tem algumas coisas que são importantes pontuar, e essa é uma delas. Eu ouço muito essa pergunta, ainda mais quando se fala de plano coletivo empresarial. Então, as pessoas ficam muito receio se entram com processo, se não entram com processo, se vale ou se não vale. Mas eu acho que ficou muito claro isso. Quando a gente vai falar da judicialização também, quer dizer, quando a gente entra com uma liminar, com esse processo, quanto tempo você acha, que você imagina, ou que você tem visto aí acontecendo, né? Acho muito mais vendo acontecendo pelo histórico de processos. Quanto tempo até a decisão, né? Dura 2 anos que a paciente iria fazer de tratamento, ou é um processo um pouco mais rápido por ser médico? Aline, assim, é importante esse tema porque o paciente, o cliente, na verdade, né, o requerente, ele fica muito ansioso, né? Mas, assim, é preciso ter, assim, em mente
que a ação judicial, ela é uma última alternativa, né? Então, assim, o paciente, ele precisa ser eu vou reiterar, porque existe um equívoco na judicialização, porque o paciente, ele acha que a ação judicial, às vezes, pode suprir um requisito essencial. Então, assim, não pode, precisa da indicação médica, precisa preencher requisitos para obter essa decisão favorável, principalmente quando a gente está falando da tutela. Porque, só para esclarecer, liminar era um termo utilizado antigamente no Código de 1976, Código 73, o Código de Processo Civil, que foi alterado. Então, esse termo liminar é popularmente conhecido, mas a lei, o Código de Processo Civil, ele determina como a denominação de tutela de urgência. Então, assim, o paciente ele vai, mas popularmente é uma liminar, né? É uma decisão antecipatória de urgência, né? Então, assim, quanto tempo? Via de regra, porque a questão judicial, ela depende de vários fatores, Aline, que não são assim só da esfera do advogado. O advogado, ele providencia o processo, ele monta o processo, ele junta toda a documentação certinha e encaminha para o juiz. Esse processo vai ser recebido pelo sistema e vai ser distribuído em uma das varas competentes para apreciá-lo. Uma vez que ele é distribuído e houver lá o pedido gravado no sistema de tutela de urgência, a tendência é que esse processo seja apreciado o mais rápido possível, principalmente voltado à área da saúde, que é um direito fundamental que não pode esperar, né? Então, esse processo, uma vez que ele é recebido, acredito a gente, para dar um prazo, em média, uma semana, 2, 3 dias, ele vai ser apreciado. Em casos mais severos, o que o advogado ele pode fazer e é o que eu costumo fazer? Eu despacho esse processo, aguardo o recebimento pela vara que vai julgar, vejo qual magistrado vai atuar nesse processo e compareço até o fórum e converso pessoalmente com o magistrado, explicando a urgência, né, de que ele aprecie essa liminar. Então, assim, depende muito, mas, via de regra, a apreciação da liminar é muito rápida, uma semana, 2, 3 dias, depende do caso, um dia, eu vou dar aí uma suposição de uma internação para uma vaga de UTI, né? Esse processo pode ser apreciado em horas, depende daí do magistrado, da disponibilidade dele, né? E do advogado de ir lá conversar, explicar a situação pessoalmente, para pular esse crivo da morosidade do sistema, né? Então, pode ser rápido, 2, 3 dias. Porém, o que muitas vezes acontece é que esse paciente ele tem o indeferimento, a negativa do pedido de tutela. E aí, baseado nas decisões dos tribunais, o advogado decide recorrer dessa decisão. Então, esse processo, que até então está na primeira instância, com o juiz, ele vai subir para o superior, para o Tribunal de Justiça, a segunda vara de instância, por meio de um agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, e esse agravo ele pode modificar a decisão do juiz, tanto para a parte requerida, que é o plano de saúde ou o SUS, quanto também para o autor, né, que é o requerente, o paciente. Então, essa decisão desfavorável, ela pode, às vezes, subir e ser revertida no tribunal. Então, às vezes o paciente ele não vai ter ali a resposta de 2, 3 dias da liminar, mas esse processo vai subir e em uma semana, 15 dias, ele pode obter numa decisão em fase recursal. Então, pode ocorrer, não dá para determinar, né, o quanto tempo isso vai acontecer, mas é bem rápido o pedido liminar. Muito bom. Mas, assim, existe uma diferença em acionar, né, essa tutela de urgência num plano de saúde e para o SUS? Não existe diferença, Aline. O SUS, a verdade, a diferença que existe entre o plano de saúde e o SUS é a legislação aplicável. Porque quando a gente fala do plano de saúde, a gente está atribuindo ali a apreciação dos pedidos com base na Lei 8.078/90, que é a lei de consumo. O SUS, a diferença entre o SUS e o plano de saúde é o prazo.
o SUS ele vai ter um prazo maior para se manifestar, a questão de levar essa liminar, dela chegar até onde ela precisa, vai ter mais morosidade. Então, o procedimento é diferente, mas o direito é o mesmo. A tutela de urgência é a mesma, o direito à saúde é o mesmo, a obrigação decorre da mesma situação, que é a negativa do tratamento médico indicado. Então, a única diferença é essa, mas o direito é para todos, tanto no SUS quanto para o plano de saúde. Após essa decisão, doutora Daiane, por exemplo, o paciente recebeu uma decisão favorável, positiva, né? Seja lá para o SUS ou para o seu plano de saúde. Existe também um prazo para que esse paciente venha a operar? Então, ele recebeu hoje, existe uma determinação, em tantos dias esse paciente já deverá ser operado, ou isso já vai ficar ainda a critério do plano, né, das agendas médicas, entre outras questões ali que existem antes dessa operação? Como é que isso funciona? Aí depende. Vou explicar o porquê depende. Imaginemos que esse paciente, ele fez todo um tratamento pelo SUS, ele teve a indicação médica pelo médico do SUS, e o médico ele disse, olha, esse paciente ele é indicado à cirurgia, e prescreveu o pedido. Esse paciente levou até a central para agendar, né, todo o procedimento ali da esfera administrativa do SUS, e ele foi informado da seguinte situação: olha, o senhor vai aguardar na fila para o procedimento, que é as causas de maiores ações judiciais contra o SUS com questão bariátrica, a morosidade do Estado de promover a realização dessa cirurgia. Então, esse paciente, Aline, ele não passou por um médico anestesista, ele não realizou exames pré-operatórios, então, nesse caso, ele não vai levar até o juiz uma avaliação médica de um anestesista autorizando ali pelos exames realizados com pneumologista, cardiologista, raio-x, todos esses exames que são essenciais para mostrar se o paciente está apto ou não a sofrer esse procedimento cirúrgico. Então, se o paciente ele não levou até o juiz essa prescrição médica já autorizada para só a realização da cirurgia, ele depender de mais exames, o prazo pode ser de 30 dias, a critério do convênio na realização desses exames. Agora, considerando que um paciente, geralmente pelo plano de saúde, o paciente, ele quando obtém a autorização para o procedimento cirúrgico, ele já tem em mãos todos esses exames dizendo que ele está apto ou não para a cirurgia. Então, nesse caso, o juiz ele pode determinar 24 horas, ele pode determinar 48 horas, 5 dias, aí vai muito do critério da necessidade do paciente quanto àquele procedimento. Entende? Então, assim, tem casos de obesidade graves. Então, assim, se o paciente ele já levar para o juiz toda a documentação comprobatória de que ele já está apto, ele passou por toda a equipe disciplinar e foi indicado a cirurgia, ele passou pelo médico cirurgião especialista e o médico indicou o procedimento de cirurgia, ele já tem os exames pré-operatórios todos aprovados pelo cirurgião, então, nesse caso, o juiz pode determinar que ocorra até em 24 horas. E tem mais. A decisão do juiz, Aline, para que se haja efetividade da concessão dessa tutela de urgência, ele pode impor a imposição de multa. Ele vai dizer, olha, convênio, faça a cirurgia bariátrica da pessoa X, caso você não cumpra, em 24 horas já iniciar o procedimento de internação e data prevista para essa cirurgia, eu vou te aplicar uma multa diária. Aí ele pode dizer 500, R$1.000, R$5.000 por dia. Então, se o convênio não cumprir, ou o SUS não cumprir, porque o SUS, Aline, ele responde por essa obrigação de fazer, ele pode sim ser condenado ao pagamento de pena de multa em caso de descumprimento. Entende? Então, assim, não é porque é o SUS, tem
algumas diferenças entre o plano de saúde e o SUS, obviamente, né? É um sistema totalmente diferenciado. É a própria lei a gente já começa pela lei do plano de saúde, que é a lei de consumo. Então, é uma lei muito mais abrangente do que o Código Civil na questão da bariátrica em si, né? A bariátrica está regulamentada por várias legislações, né, esparsas e específicas, diferentemente que algumas dessas normas, dessas leis, não vão se aplicar ao SUS, né? Obviamente, existe uma diferenciação, mas o direito é o mesmo, a obrigação é a mesma. Então, o juiz pode determinar 30, pode determinar 24 horas para realização, depende da indicação do médico e a documentação que esse paciente levar para o juiz. E também, ao não cumprimento dessa obrigação, pode gerar penalidade de multa para o descumpridor, né? Quem negou a ordem judicial. Interessante. Às vezes as pessoas acham que tem ali uma diferença de fato, né? Só porque eu não posso acionar, eu não posso fazer, e a verdade é que no SUS você pode fazer os mesmos procedimentos que você de judicialização do que num plano de convênio, né? Um plano de saúde. Isso é bem interessante. Agora, me fala um pouquinho sobre a reparadora. Porque a reparadora, ela é sempre uma questão. Porque o paciente, ele chega, ele tem média, o cirurgião costuma dar em média 2 anos ali para que ele estabilize o peso e faça um procedimento de retirada da pele, que é essa reparadora, né? A cirurgia plástica. O que eu tenho visto, né? Demorando mais tempo. E demora mais tempo, muitas vezes, que o médico diz que vai operar, porque esse paciente ele não estabilizou o peso dele. Então, claro, vai correr um risco até de saúde fazendo esse tipo de procedimento no tempo errado. Tá. E aí? Onde entra a judicialização aí? É possível? Tem casos, como é que os casos estão? Estão mais favoráveis a um positivo, uma tela positiva ali ou não? Uma tutela positiva, Aline, com certeza. Principalmente porque o tema de reparadora, ele foi recentemente pacificado no Superior Tribunal de Justiça, né? A reparadora, ela, na verdade, o convênio e o SUS, eles têm entendido, é um entendimento errôneo, né, que destoa aí já o entendimento pacífico da jurisdição, né? Com relação à negativa por questões estéticas, que o procedimento não está no rol da ANS, porque é um procedimento estético, porque nesse caso não há cobertura negativa legítima, não é. Né? A reparadora, ela não é uma cirurgia estética. O paciente, ele sofre uma mudança drástica da... Tá me ouvindo, Aline? Oi? Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Acho que deu uma saidinha aqui. Então, a cirurgia plástica reparadora, ela não tem cunho estético, né? O paciente, ele tem uma perda de peso gradativa, célere, né? E muitas vezes mexe muito com a questão emocional do paciente, a autoestima, porque fica aquela barriga de avental, né? Fica aquele excesso de pele nos braços, nas pernas, às vezes até no próprio rosto, né? Os seios costumam a também sofrer com a flacidez, com excesso de pele, né? Então, não é uma questão estética. A cirurgia plástica reparadora, ela é uma continuidade do tratamento contra a obesidade e deve ser levada muito a sério, porque ela é de suma importância para o paciente, né? Porque aquela sobra de pele causa é como se o paciente, na verdade, ele tivesse mudando de problema, né? Ele tinha um problema, que era o excesso de peso, e depois ele passou a ter o problema de como se livrar daquilo que sobrou, né? E aí ele vai no convênio e o convênio nega. Ocorre que muitas vezes o paciente fica muito ansioso para a realização dessa cirurgia, né? Então, assim, vou dar um exemplo: o paciente está ali no convênio, ele fez todo o tratamento pelo convênio, operou pelo convênio, e ele está ali, seguiu
pouco tempo depois da pós-bariátrica no convênio, mas aí perde aquele peso gradativo inicial, né? Que é uma grande perda de peso, e já aparece aquela pele, ele fica ansioso, procura um médico até particular, né, um cirurgião plástico, e o cirurgião indica para ele essa cirurgia, mas aí a gente esbarra num problema, né, porque precisa ter esses requisitos que você acabou de dizer. O paciente, ele precisa bater uma meta de perda de peso, ele precisa de um acompanhamento psicológico pós-bariátrico, ele precisa de um acompanhamento pós-bariátrico com nutricionista, endocrinologista, aquela equipe multidisciplinar que ele passou lá no início para obter a indicação médica, ele também precisa depois da cirurgia bariátrica, né? Então, assim, o médico, e essa perda de peso, como você falou, de suma importância eu ressaltar, que o peso tem que estar estabilizado, porque o corpo ainda está em mudança. Via de regra, essa espera é de 2 anos, né? O entendimento é de 2 anos. E o convênio, ou o SUS, deve sim fazer a cirurgia plástica reparadora, sem considerar de cunho estético. E aquele, é importante dizer que muitas pessoas, elas têm dúvida do seguinte: olha, doutora, eu fiz a cirurgia bariátrica pelo convênio, porém eu tive uma situação financeira e acabei perdendo o meu convênio, e agora preciso fazer porque eu preciso da cirurgia, mas eu não tenho mais convênio médico. Posso pedir para o SUS, mesmo eu tendo feito a bariátrica no plano de saúde? Pode e deve. O tratamento, a cirurgia plástica reparadora, ela é uma continuidade do tratamento contra a obesidade. Então, pode sim pedir, tá? E a mesma coisa se aplica ao convênio, desde que cumprida uma carência, né? Porque aí o paciente já veio com uma doença pré-existente. Então, ele não pode fazer o convênio num mês e no mesmo mês ele dizer, olha, ele trazer um prontuário médico do SUS, dizer, olha, eu passei pelo tratamento da obesidade, eu emagreci, eu tô com sobra de pele, eu tenho indicação de cirurgia plástica reparadora, e o convênio tem que cobrir. O convênio, ele não vai cobrir uma doença pré-existente, ele precisa cumprir uma carência para esse procedimento. Então, precisa ficar claro isso. Perfeito. Ele pode negar se o paciente não cumprir com os requisitos. Isso é Pode fato. negar. Sim, com certeza. Porque precisa de todo um acompanhamento médico, uma evolução clínica desse paciente no processo de emagrecimento, né? Que é o objetivo da cirurgia bariátrica. É muito difícil, às vezes, para o paciente entender esses critérios. Porque ele não entende o que é uma sobra de pele e ainda não perdeu o peso suficiente e ele acha que vai tirar. Só que a retirada que ele está querendo tá mais para uma cirurgia estética, que seria uma abnoplastia, que é onde você tira toda a gordura que tem ali. E ele tem essa dificuldade porque já está incomodando e começa as questões emocionais, relacionamentos amorosos, já implicar e trazer prejuízo, toda aquela perda de peso que de fato vai transformar o corpo da pessoa, da mulher, inclusive, que sofre muito mais com essa pele que vai sobrando. Então, ele tem bastante dificuldade. Muitos trazem essa ideia da judicialização e, às vezes, fazem entram com processos realmente, como você disse, fadado ao insucesso devido a não atender a todos os critérios. É compreensível e é por isso que a importância da psicologia nesse momento. E o tratamento psicológico do pós-bariátrica, porque pessoas têm feito bariátrica constantemente e somem, desaparecem dos acompanhamentos médicos. Acham que não precisam mais do acompanhamento psicológico, nutricional, né? Os exames dos endócrinos que os endocrinologistas estão passando. E isso não é real. Esse acompanhamento ele precisa acontecer a longo prazo. E acabam trazendo outras frustrações, como a pele, né? Toda a questão que a pele traz, logo reganha peso, que é o que a gente não quer que aconteça nesse tratamento, né? Então, pontuar um pouco mais da minha área ali, da psicologia, porque que tem acontecido muito dessas demandas da reparadora.
Mas quando a pessoa não emagrece pelo. Você disse, não eu emagreci fora do convênio, uma bariátrica num lugar e posso fazer no SUS. Mas e se a pessoa emagrece de forma clínica, né? Sem bariátrica, ela pode pedir uma cirurgia reparadora também para o convênio ou para o SUS? Pode, Aline, porque a cirurgia reparadora, ela não está atrelaçada ao procedimento bariátrico, né? Ela está atrelada à perda de peso. Então, se o paciente, ele passou lá com o endocrinologista, foi diagnosticado com IMC acima do normal, do indicado, ele passou com tratamento, nutricionista, psicólogo, emagreceu, sobrou pele, essa pele incomoda, muitas vezes não é só questão estética, né, como você disse, mas também, às vezes, até a própria mobilidade dessa pessoa fica comprometida por conta da sobra de pele, né? E assim, não é exceção muitos casos de pacientes que emagreceram de forma natural, né? Sem o procedimento bariátrico e perderam 40 quilos, como uma pessoa que fez a cirurgia também perdeu 40 quilos. Então, esse paciente tem o mesmo direito que a pessoa que emagreceu com a bariátrica. Ele teve a perda de peso, ele tem o excesso de pele. E a lei, ela não fala, ela não determina que a reparadora ela só vai ser autorizada no caso de um paciente que foi submetido à bariátrica. Ela é autorizada no caso de um paciente que passou pelo tratamento de obesidade, né? Então, com certeza esse paciente tem direito, sim, à cirurgia plástica reparadora, não de cunho estético. Eu vou fazer uma pergunta agora que ela, ela parece um pouco óbvia, talvez para você, mas para muita gente eu sei que não é, tá? Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, não só a bariátrica quanto a reparadora, né? Tem algumas coisas que ela vai ter que arcar ali com o custo dela. Mas já ouvi algumas pessoas dizendo que, por exemplo, a meia de compressão da cirurgia, quem tem que arcar com esse custo seria o plano de saúde ou o SUS que vai fazer ali, né? O local que vai fazer. Porque são, querendo ou não, são meias um pouco caras, né? Para algumas pessoas. E algumas pessoas acham que vão chegar lá, vão operar e vão receber tudo. É direito dessa pessoa receber todos esses. Como é que eu vou dizer? Materiais, né? Para ter uma cirurgia de sucesso, né? Ou algumas coisas não, algumas coisas são responsabilidade da própria pessoa ter e levar, por exemplo, como uma meia de compressão. Não é todo lugar que faz, o que eu acho um absurdo. A meia de compressão ela deve ser usada em qualquer cirurgia, né? E tem lugar que não faz, não pede, o paciente não leva, não entrega, e isso não deveria acontecer. Então, é uma cirurgia que tem que ter por risco de embolia. Agora, esse paciente tem esse direito mesmo? Ou isso é uma falácia? Ele tem que arcar com alguns determinados custos? Então, Aline, o plano de saúde, o SUS, ele deve fornecer todo o tratamento, né? Ele não pode condicionar a realização da cirurgia ao paciente para que o paciente traga esse material. Porque muitas vezes o paciente não vai ter condição de comprar esse material. E existe, se você, as pessoas que tiverem essa dúvida, entrarem ali no site do Reclame Aqui, tem muito essa questão. Porque a pessoa fala, olha, eu tenho uma cirurgia marcada e o convênio está me obrigando a comprar uma meia de 300, 400 reais. Então, assim, essa pessoa, ela paga pela prestação de serviço contratada num contrato de adesão que não está lá dizendo que, em caso de um procedimento cirúrgico, esse paciente deverá arcar com os materiais essenciais. Então, assim, muitas vezes o que acontece? O paciente compra, porque ele não tem essa informação de que ele pode obter isso pelo plano de saúde, mas o plano de saúde tem que fornecer sim esse material, e o SUS também, porque o paciente muitas vezes ele não tem condições de comprar, de aderir a esse material. E quando a gente fala, Aline, é engraçado,
O contrato, tanto do plano coletivo de saúde quanto o individual, é um contrato de adesão. Quer dizer isso o quê? Aplica-se a lei de consumo, né? A interpretação tem que ser mais favorável ao consumidor, mas esse contrato, ele é um contrato de adesão. Ele não permite que o paciente altere qualquer uma das cláusulas que ali ele não concordar, né? É um contrato padrão. Então, nesse contrato, ele vai, claro, ter força de lei, porque foi uma manifestação de vontade das partes. Porém, ele não vai prevalecer o Código de Defesa do Consumidor, que é o caso quando a gente fala de plano de saúde. Então, assim, veja, não existe uma previsão contratual no plano que diga o seguinte: olha, o paciente, se for submetido a uma cirurgia, ele deverá arcar com a meia, ele deverá arcar com a cinta, né? Não existe essa previsão contratual. E a lei também não obriga o paciente a custear, muito pelo contrário. O convênio e o SUS, eles devem fornecer todos os materiais para o regular tratamento, né? Então, ele não vai poder realizar uma cirurgia no paciente que não tem condições de comprar uma meia. O convênio tem que fornecer. Olha, eu vou te falar que nisso realmente eu pensava totalmente o contrário. Eu acreditava que o procedimento deveria ser que é um custo, por exemplo, pelo menos a meia e a cinta. Não, mas quando a gente vai falar da reparadora, né? A meia e a cinta, elas seriam essenciais que o paciente levasse. Até mesmo porque tem médico que não usa, não pede, não fala sobre a meia, o paciente nem saberia que ele tinha que usar. E claramente corre o risco ali, como qualquer outra cirurgia sendo feita sem uma médica profissional, né? Desse processo. É que a gente Eu realmente não sabia disso. E isso é uma coisa muito importante. Então, porque pensa da seguinte maneira, né? A pessoa, às vezes, ela está numa situação difícil, ela tenta ali de todas as formas manter o convênio médico, mas ela mantém o convênio, ela precisa. Gente, peraí que eu tô apagada aqui. Ixi, voltou. Principalmente, Aline, quando a gente fala da meia, né? Porque é o que você falou, alguns médicos, desculpa, acho que eu perdi o raciocínio. Alguns médicos, eles não usam nem a meia, né? Como você mesmo disse, mas quando essa meia é indicada, é obrigatório sim o convênio fornecer. O paciente, ele não vai deixar de fazer a cirurgia por conta da meia. Muito, muito interessante essa questão. Porque não é que a gente fala. Não é algo que as pessoas falam, não é algo comum a ser falado. Mas no site do Reclame Aqui, Aline, se você, o pessoal der, porque geralmente a gente consulta, né? Quando a gente tem alguma dúvida, ali não tem um profissional habilitado na hora para dar um parecer. Lá tem muita reclamação de paciente que paga o convênio com muito sacrifício, teve a cirurgia marcada, porém não tem dinheiro para comprar a meia. Às vezes essa meia é cara. Então, se essa meia ela é essencial, veja só, ela é essencial, foi prescrita, e o paciente não tiver o convênio, ele tem que fornecer. Olha, surgiu uma outra pergunta aqui. Não me mate. Não. Surgiu uma outra pergunta, que é o seguinte. O paciente vai fazer um exame. Não tem lugar, porque ele é obeso, para que ele... Uma maca para o peso dele, para um exame, para uma cirurgia. Para a cirurgia, é claro que tem ali, se eu não me engano, a maca ela deve ter até a maca para obeso vai até 180 quilos, né? Geralmente os médicos não costumam operar tanto. Além disso, o paciente vai ter que perder um determinado peso. Mas para os exames, é obrigação mesmo, sei lá, o paciente com 200 quilos ou não tem jeito? Não, é obrigação do convênio fornecer os meios para que esse paciente faça e realize todos os exames prescritos pelo médico, né? Ora, veja só, como não tem um consenso, se a lei determina que existe o tratamento médico para a obesidade, se o convênio ele sabe que pode haver, ainda que não na contratação como uma doença pré-existente, pode haver a possibilidade desse paciente precisar de um tratamento para a obesidade. E ele tem que fornecer esse tratamento, mas ele não disponibiliza os meios para isso, ele está
com uma conduta irregular, né? E aí ele tem que promover uma forma do paciente ser submetido a esse tipo de exame, considerando o grau de obesidade, o tamanho, o peso com relação à marca e tudo mais. Acontece que existe alguns aparelhos, se eu não me engano, acho que é a tomografia, que ao tamanho, não existe aí, é diferente, né? Tem que ter, não existe uma máquina específica para o obeso faça aquele tipo de exame. Aí, nesse caso, o convênio ele pode ter ali um meio alternativo para chegar ao mesmo o mesmo resultado ali do exame que ele queria para aquela máquina. Nesse caso, até aceitável, mas não haver uma maca, uma cadeira para um obeso sentar quando aguarda uma consulta, ou um meio de acesso para a pessoa com deficiência, que o obeso, às vezes, ele pode usar daquele elevador específico, né? Não, tem situações que a pessoa que tem uma obesidade severa, ela não pode se submeter, né? Às vezes o atendimento da consulta é lá no quinto andar e não tem um elevador, o paciente precisa, a prestadora de serviço, no caso o fornecedor, ele tem que viabilizar esse tratamento, até mesmo porque, né, Aline, a lei desculpa, existe uma lei específica que regulamenta o direito do obeso, né? Então, veja, não faz sentido você ter um convênio médico, precisa de um tratamento para obesidade, e o convênio ele não pode te fornecer a realização de exames ou de atendimento adequado por conta da obesidade, né? Então, o convênio Uhum. ele tem que se adequar a essa realidade do consumidor que ele aderiu. Então, ele precisa disponibilizar todo o tratamento médico adequado para o paciente. Isso é muito importante. E eu sempre falo, vai num lugar, não tem uma cadeira adequada. Hoje as pessoas elas criticam muito o obeso, falando que a pessoa não emagrece porque ela não quer, porque ela é preguiçosa, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Elas não entendem que a obesidade é uma doença crônica e sem cura. E até que essa pessoa emagreça, que não é algo fácil, inclusive com um dos tratamentos ouros para o emagrecimento, que é a chamada bariátrica, gastropatia, né? É um tratamento ouro nesse processo, ainda assim é demorado. E enquanto esse paciente não emagrece, como é que ele vai ao médico? Como é que ele faz tratamento? Como é que ele faz exame? Como que ele vai no elevador que ele pesa 230 quilos, o elevador é até 180, até 250, a pessoa tem 300, ela não vai entrar nesse elevador, ela não deveria entrar, né? Não tem a cadeira para sentar, não tem um ônibus para andar, então até que esse processo de emagrecimento aconteça, até que o emagrecimento aconteça efetivamente, essa pessoa precisa sair da casa dela, ela precisa fazer outros procedimentos da vida, né? Como ir ao banco. E sempre estão banalizando o fato de você que tem que emagrecer para sentar numa cadeira e não ter uma cadeira para aquilo, porque essa cadeira vai incentivar que você continue obeso. Ninguém quer ser obeso, absolutamente ninguém quer ser obeso. As pessoas, elas procuram tratamento, só que não é algo que acontece de um dia para o outro. Existem muitas demandas, existem muitas questões. Principalmente quando a gente fala de pessoas com um poder aquisitivo menor, que não tem condições de fazer todo um tratamento, uma equipe multi, que a gente sabe que no SUS, por mais que tenha, é um pouco mais demorado, né? Não é tão ali as frequências às vezes não são tão grandes. Tem lugar que o SUS ele consegue suprir muito bem isso. Eu tenho visto bastante esse processo, mas tem lugar que não, quando ele é mal gerido, né? Quando a gente fala do SUS mal gerido, é essa questão, né? Ultimamente, essa semana, inclusive, temos visto questões sobre o SUS. Quando ele é mal gerido mesmo, de fato, não tem nada disso para ninguém, né? Sim. Quando tem corrupção. Então, muito isso, então essa informação é extremamente importante para que as pessoas entendam os seus direitos e não se deixem ficar trancafiados dentro de casa. É por isso que a obesidade mórbida acontece, a pessoa não sai de casa para nada, tem vergonha de tudo, é humilhada por profissionais, inclusive da saúde, né? Eu sou totalmente
contra esses profissionais com um menor conhecimento sobre obesidade, eles acham que só porque são formados, eles não sabem nada sobre. É absurdo o quanto tem profissional da saúde que não entendem nada sobre obesidade. Nada, absolutamente nada. Mas estão dando pitaco aí na internet. Inclusive médicos, que são Sim, formados em áreas totalmente diferentes. E com estão falando certeza. absurdas na internet. Acho que nunca parou para estudar sobre obesidade. Que não é só lá ganho em gasto calórico, tem outras questões ali multifatoriais que vão interferir. Por isso que existe sempre um acompanhamento multidisciplinar. É necessário um acompanhamento muito multidisciplinar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mais por uma questão se tem acontecido isso no político, tenho escutado falar, que são sobre as medicações. As medicações, se existem, se isso está para acontecer, ou já acontece, desses planos do SUS ter que arcar com o custo de algumas medicações para emagrecer. Ou ainda isso não está acontecendo, é algo futuro, enfim. Essa é uma possibilidade, Aline, do fornecimento de medicamento, né, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, que ainda não tem um entendimento pacificado. Porque, veja só, aqui a gente está falando daquelas injeções, eu vou dar um exemplo, né, dessas injeções que prometem aí o emagrecimento e o tratamento, mas, na verdade, ela não é indicada para o tratamento, creio eu, né, da obesidade. Ela tem uma indicação para o tratamento de diabetes, ela tem um outro fundamento para ela ser usada. Então, a indicação médica, ok, eu tenho obesidade, o meu médico me passou essa injeção, ou até mesmo um outro remédio, né, para o tratamento, e aí, só que essa injeção custa 500 mil reais e eu não tenho condições. Existem casos em que o Poder Judiciário ele vai determinar que o convênio médico ele supra ele arque com a injeção, sim, ou o medicamento. Aí eu vou dar um exemplo, saindo um pouco da área da bariátrica. A gente, quando fala de judicialização de planos de saúde, a gente também tem que entender que isso ocorre muito em razão da ausência do convênio e do SUS no fornecimento de medicamento de alto custo. Então, veja, existem remédios que custam 18, 20, 30 mil reais e é o único possível para o tratamento daquele paciente. Então, o convênio e o SUS, o SUS mesmo, às vezes, ele nem tem a disponibilidade desse medicamento, e o convênio ele vai negar, dizendo que não está ali previsto no rol da ANS e vai dizer que não vai pagar. Mas existe a obrigatoriedade, sim, do convênio e do SUS para que forneça essa medicação. Inclusive, é caso de deferimento de liminar. Se tiver uma prescrição médica adequada, e houver a previsão legal para esse tipo de medicamento, há sim a possibilidade de o convênio e o próprio Estado arcar com o pagamento desse medicamento, até o tempo que o paciente necessitar. Pera, vamos lá. Mas então, por exemplo, você deu um medicamento de alto custo, né? Eu não sei até o que o judiciário vai entender como alto custo, mas, por exemplo, 500 reais para uma pessoa que ganha um salário mínimo é muito. Então, para ela é um remédio de alto custo. Então, por exemplo, a gente vai falar, eu acredito, inclusive, que você falou que é para diabetes, alguns estados são para diabetes, mas são usados também para o emagrecimento, né? E talvez o convênio e eles respondam que não é uma medicação específica para o emagrecimento. Então, será que é usado isso para a negativa ou não? É porque é uma medicação nem tão de alto custo? Então, no caso vamos falar da judicialização para obter medicamentos, acho que fica mais fácil. Não há um entendimento pacífico, é como eu te falei, há muita controvérsia. Se o juiz vai depender do convencimento do juiz do caso específico. Eu vou te dar um exemplo do SUS.
Quando você passa pelo atendimento médico, o médico ele verifica que aquele medicamento vai servir para você, você faz um experimento ali, dá um jeito e compra aquele remédio e vê que realmente o remédio teve eficácia para você. Porém, você não tem como marcar com esse medicamento. Ou aí você pensa da seguinte maneira, tá, esse remédio custa caro, mas o SUS ele tem a obrigação de me dar, porque tá na lei. É um medicamento, eu tenho direito. Tá, o juiz ele vai analisar se você não tem condições de pagar esse medicamento, tá? Porque assim, você precisa comprovar que você não tem meios para o pagamento. E aí a gente pode estender até por questões de familiares, né? Essa renda familiar ela pode ser até analisada sobre uma ótica mais expansiva, né? Não só sua, mas tá, você é casado, seu esposo ele tem condições. Então, se o juiz, veja só, há uma previsão legal para que o Estado forneça o medicamento. Direito à saúde, direito ao tratamento médico adequado, né? Mas se o paciente ele tiver condições de pagar pelo medicamento sem prejuízo do seu sustento e subsistência, o juiz muito provavelmente ele vai dizer que o paciente vai arcar com esse custo e não o Estado. A mesma coisa pode acontecer com o convênio. Hoje não tem um entendimento pacífico. É que eu não quero falar nomes de medicamentos, né? Para não ensejar ali uma discussão mais extensa. Mas, assim, está muito se utilizando essas injeções para fins de emagrecimento. Nesse caso, existe muita demanda judicial para esse fornecimento, existe muita propaganda enganosa quanto ao ganho jurídico dessa pretensão. Então, assim, o juiz ele vai analisar cada caso. Não dá, Aline, para você pedir uma medicação que custa R$ 900 e você ganhar R$ 10.000 por mês e pedir, entendeu? Existe um critério, um convencimento do juiz se você precisa ou não que essa medicação seja custeada pelo plano ou pelo Estado. Então, não tem um entendimento pacífico nesse sentido, entendeu? Não tem. Não tem um rol taxativo que diga, olha, o convênio ele tem que dar esse medicamento XYZ para o paciente se indicado. Não, aí há muita controvérsia ainda. Mas, é o que eu disse, todos têm direito ao acesso ao Poder Judiciário se houver a prescrição médica e houver a negativa, e essa negativa não for plausível ao caso, pode sim o paciente buscar a obrigação desse fornecimento desse medicamento em ação judicial. Bem interessante. Eu sei que esse é um movimento que tem acontecido, né? Mas nunca realmente muito claro. E agora deu para entender, porque nem sempre tão claro, que vai depender das coisas, né? Vai depender se está dentro do rol, se não está, se por acaso esses pacientes têm ou não uma necessidade, ou uma condição ou não financeira, então vai ser muito, né? Sim, com certeza. Depende de vários fatores, né, Aline? Nunca um caso é igual ao outro, né? É muito difícil você chegar. O IMC pode ser o mesmo, o CID pode ser o mesmo, mas nenhum paciente é igual, nenhum caso é igual, né? Então, assim, o juiz ele vai analisar toda a documentação, o parecer médico para o fornecimento desse medicamento, da importância dele, né? Se ele é indispensável ou não para esse tratamento, se ele é o único que pode ser utilizado, porque em ações judiciais, com diversos medicamentos, a gente também tem o entendimento de alguns magistrados de que, ainda que o médico ele prescreva o remédio XYZ, se houver um medicamento no SUS que não seja aquele, mas que tenha a mesma Eficiência, né? isso, ele também pode substituir. Então, assim, não pode ser exigido que seja aquela marca de medicamento, aquele medicamento em si. Se houver outro, o Estado ou o próprio convênio pode fornecer em substituição, desde que tenha a mesma eficácia comprovada. Você acha que com tantos processos de judicializar banalizar a judicialização dos processos médicos, Eu acredito que não. né, desses procedimentos?
bariátrica, enfim, ainda mais com tanta informação errônea na internet. Eu acho que eu vou falar muito sobre isso. Eu acompanho cada coisa que eu fui, que é muito confuso. Então, você acha que há um risco dessa banalização desse processo? Eu acredito e espero que não. Porque, veja só, a busca pelo Poder Judiciário para dirimir questões aí do direito à saúde, o crescimento dessas demandas tem alertado o plano de saúde, o Estado, de algumas condutas que podem ser evitadas, né? Porque a cada processo judicial que cada pessoa ingressa, é um custo para o convênio, para o plano de saúde e também um custo para o Estado, né? Então, assim, não faz sentido se entrar diversas demandas. Olha, a cirurgia plástica reparadora não é estética, a cirurgia plástica reparadora não é estética. Esse entendimento ele ficar pacificado, a tendência é que diminua a judicialização. Entendeu? Não que ela aumente, porque isso torna mais custoso para o fornecedor ou para o próprio Estado, entendeu? Então, o crescimento ele vai fazer com que se formem teses, né? É a questão do medicamento. Quanto mais ações judiciais tiverem com relação à obrigatoriedade ou não do fornecimento da medicação pelo plano de saúde ou pelo Estado, vão se formando entendimentos. E cada dia mais esse entendimento ele vai afastando a negativa ou ele vai firmar essa imposição de ser legal do fornecimento, né? Então, veja só, eu acredito que as ações judiciais, o paciente deve buscar o direito dele, Aline. A saúde é um direito fundamental, o paciente deve buscar, ele deve se orientar com profissionais, não ficar ali vinculado à internet, né? O Poder Judiciário está aí para dirimir essas questões de abusividade, da necessidade da intervenção. Não acho que vai haver banalização, porque é o que eu te falei, vários processos, demandas repetitivas vão formar entendimentos, e é o que eu te falei, é muito custoso para o convênio, para o Estado, esses tipos de processos, né? Não vou adentrar aqui a custas judiciais, a condenações em dano moral, nada disso, né? Então, assim, a tendência é que se diminua esse tipo de demanda. Na verdade, vai se alternando, né? Alguns entendimentos vão se tornando pacíficos e vão diminuindo essa quantidade de demanda e outros vão aumentando. Então, assim, é uma máquina, né? Não tem como não existir, mas banalização do direito médico e da saúde, eu não acredito nisso, não. Faz sentido, até mesmo porque você falando, eu me lembrei dos processos que estavam surgindo e estão até com relação aos pacientes autistas, né? Eu acho que isso tem firmado mais algumas leis próprias, algumas decisões mais favoráveis, como você mesma disse, nesse momento que as pessoas começaram a trazer a judicialização da falta de direitos, que principalmente na saúde suplementar, né? São os planos aí de saúde, principalmente na saúde suplementar, que negava, negativa, e as pessoas começaram a trazer muito, processar mesmo. E hoje você tem um entendimento, o rol da ANS está aumentando com relação aos procedimentos para pacientes autistas, e isso tem sido um benefício muito, muito grande para a comunidade num todo, né? Para esses pais que lutam aí por direitos. Tanto é de tamanha relevância, Aline, que é assim, por oportuno, né? Eu vou mencionar, o rol da ANS, ele está em pauta no STF, né? Porque esse rol, ele é um rol taxativo. E ali está sendo discutido a possibilidade desse rol ser exemplificativo. Quer dizer, que se abra mais possibilidades ao entendimento e critério do magistrado. Então, veja só, olha a situação. A gente pensa em banalização do direito da judicialização do direito à saúde, mas se esse rol se esse rol mudar, não for um rol taxativo, vai dar aí ênfase para o entendimento dos juízes, dos desembargadores. Então, assim, eu creio que tem que ampliar esse rol.
Não pode ser um rol taxativo, né? Minha opinião pessoal, eu gostaria que fosse um rol exemplificativo. Mas, assim, é uma relevância tamanha o direito à saúde, a judicialização da saúde, que o tema está sendo discutido, o crescimento também, né, dos planos de saúde também, né, individuais e coletivos à saúde suplementar. Então, assim, é um tema de suma relevância, tanto que está lá em pauta na STF e nos próximos dias a gente vai ter aí uma definição da questão do rol da ANS, né? Que é causa aí de muita negativa de tratamento. Uma luta bem grande esse rol da MS. Então, é uma luta daqui, uma luta de lá, né? A gente sabe que tem questões políticas envolvidas, enfim. Bem complicado, a gente tem que torcer para que fique mais favorável aos pacientes, às pessoas que precisam de ter acesso à saúde, né? Como determina a nossa lei aí, que temos esses direitos básicos. Você pode compartilhar algum caso aí que você, se puder, claro, né? Algum caso nessa parte de digitalização, bariátrica principalmente, seja de uma forma, algo que aconteceu de uma forma positiva ou de uma forma negativa, não importa, mas tem um caso que você possa compartilhar para a gente? Sem citar nomes, né, a gente teve um caso de um paciente que ele emagreceu sem a realização da cirurgia bariátrica, né? E aí passou pelo atendimento no plano de saúde dele e o médico disse que ele sim precisava de uma cirurgia plástica reparadora e fez a prescrição. Chegando lá na autorização, o governo disse não, né? É uma doença, além de ser uma doença pré-existente, ainda você não comprovou que se trata de uma cirurgia reparadora, ela tem cunho estético. Pois bem, pedimos o prontuário médico do paciente, né? Onde lá estava dizendo que ele já passava com endocrinologista por mais de 2 anos, ele já estava, acho que, no 4º ano de tratamento contra a obesidade com endocrinologista. Ele fazia tratamento psicológico, psiquiátrico, e além de tudo, ele também fazia acompanhamento com o cirurgião plástico, né? Porque é aquilo que você falou. O paciente acha que ele já está apto, né? Aí ele quer tirar o que não tem para tirar, né? Então, ele já tinha esse tratamento com esse médico que dizia, olha, você precisa atingir essa meta de peso para ficar apto e tal. E ele cumpriu todos esses critérios. Então, a gente pediu para que o magistrado reconhecesse a indicação médica, reconhecesse o tratamento contra a obesidade e automaticamente entendesse que a cirurgia não era uma cirurgia estética e sim reparadora. Foi deferida a liminar e no final o processo foi ganho ao paciente, inclusive com uma reparação indenizatória. Muito Tivemos. legal, né? Essa questão é de relevância, viu, Aline? Porque não é muito falada, né? Do paciente ele emagrecer por conta própria e ter direito, né? Ele obteve o mesmo resultado, né? Então, de maneira diferente, mas. E o tratamento é o mesmo, a obesidade é a mesma, então o direito também é igual. Então, conseguimos lograr isso no caso desse paciente, né? E aí tem um caso do SUS, que aqui a gente é o que mais costuma ver com relação voltada à bariátrica em si, que o paciente, é o que você falou, ele demora para ser atendido, ele não passa, muitas vezes, ele demora 2 anos para passar em 3 sessões, com nutricionista, com endocrinologista, né? Mas no final ele obtém ali a prescrição médica para a realização da cirurgia. E aí, ele vai a um determinado local lá da administração pública, que foi indicado para ele com um papelzinho para agendar essa cirurgia, e aí ele tem a informação de que irão entrar em contato para informar a data da realização dessa cirurgia. E passa-se 1 mês, 2 e nada né? E o paciente ali com uma obesidade mórbida, né? Diabetes, pressão alta, apneia do sono, esporão, problema no joelho, dentre outras que a gente sabe que é em decorrência da obesidade, essas comorbidades, e está ali esperando o paciente. Nós ingressamos com a ação, dissemos que comprovamos que o paciente tem diversas comorbidades associadas à obesidade, que passou por um longo período de tratamento pela rede pública, né?
e obteve ali o laudo positivo para a cirurgia e foi informado que teria que aguardar o agendamento, e esse agendamento nunca chega e a saúde dele só deteriora. Então, o juiz ele entendeu a concessão da liminar, determinou que o SUS indicasse uma data para a realização daquela cirurgia em 24 horas, sob pena de multa diária, e no final o paciente também ganhou o processo. Então, aí nesse caso não foi nem pela negativa, né? Foi pela morosidade do poder público, né? Ingerir aí a saúde pública, né, do estado, do município, aí vai depender muito de onde ele realizava esse tratamento, né, ou na rede municipal ou na estadual. Muito legal. Nós temos uma pergunta aqui, não foi falada na live, eu não vou a BSIAO. Cheguei atrasada na live, no caso do convênio pegar o procedimento, e eu ter que acionar advogado para conseguir a liberação, é possível que, vencendo o processo, o convênio pague meu advogado? Como funciona isso? Essa é uma dúvida muito comum, tá, Aline? E é uma resignação do cliente também, né? Não só é uma dúvida, como é uma resignação. Na verdade, é assim, o cliente, o paciente, aí nesse caso, ele está confundindo os honorários contratuais com verbas sucumbenciais. Vou explicar. Quem contrata é quem tem o dever de pagar, né? A lei, até um bom período atrás, existia um pedido que a gente falava da reparação integral do dano. Nessa época, os juízes até admitiam que quem deu causa ao processo de forma injusta, né, e no final perdeu, deveria arcar com todo o dano, prejuízo sofrido pela parte. E aí a parte juntava lá o contrato de honorários e dizia, olha, vai pagar. Porém, essa condenação caiu por terra, né? A responsabilidade pelo pagamento dos honorários para que o processo, porque o advogado faça esse processo, quem vai pagar é o cliente. Ganhando ou não o processo, quem vai pagar é o cliente. O que existe é, assim, uma sucumbência, que muitas vezes o cliente ele confunde. O juiz diz lá na parte dispositiva da sentença, condeno para a pessoa que fez a pergunta entender. Condena o convênio médico a pagar para a advogada da parte contrária 10% do valor da causa, a título de honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, eles são devidos por lei. O juiz ele tem essa obrigatoriedade de fixar os honorários na sentença para quem tem direito. Então, assim, aí o cliente ele acaba confundindo essa obrigação do convênio pagar esses honorários sucumbenciais com os honorários contratuais, mas uma coisa não se confunde com a outra. Quem paga o advogado para ingressar com a ação é o cliente, aí nos termos que ficar ajustado, né? Mas o convênio ele não vai pagar o advogado contratado pelo paciente. Até mesmo isso evita a tal da banalização, né? Eu acredito que dá uma segurada a pessoa processar por qualquer motivo. Exatamente, né? Foi até aquela questão que nós havíamos conversado, que a tendência é que com a perda de demandas, o ganho, né, de ações judiciais para, por exemplo, o procedimento de cirurgia bariátrica tende a reduzir a negativa do convênio. Porque, às vezes, o prejuízo do plano de saúde ou do próprio Estado é muito maior do que ele autorizar esse procedimento, né? Porque aí ele pode sofrer outras condenações, além do pedido de cumprir com a obrigação. São obrigações acessórias, que, dependendo do caso, o juiz pode dar ou não ao autor da ação, né? Então, assim, mas não se confunde. Honorários sucumbenciais, quem tem direito a honorários sucumbenciais é a parte vencedora do processo. Então, o paciente entrou com a ação, ganhou o processo, a parte requerida, aí no caso a gente pode falar o Estado, ou o SUS, ou depende aí, ele vai ser obrigado não, ele vai ser condenado a pagar para o advogado do paciente um determinado valor sobre o valor da causa a título de honorários, mas não é direito do paciente, é direito do advogado previsto em lei.
Então, não se confunde com o honorário contratual. Então, aquele paciente que precisa, lembrando aqui, né, Aline, que o direito, ele também está aberto para a pessoa que não tem condições, né, de arcar com o pagamento de um advogado particular, né? A Defensoria Pública do Estado, ela tá lá para amparar essa pessoa que não tem como pagar esses honorários desse advogado particular, né? Então o paciente ele também pode ter esse recurso da defensoria e não só a contratação de um advogado particular. Muito legal. Muito, muito obrigada pela sua pergunta. Uma pergunta bem interessante, né? Sim. Como você disse, né, doutora Daiane, muita gente pergunta e confunde. Então, é muito importante também estar nessa live aqui, essa resposta. Com certeza. Né, que o jogo foi bastante do seu tempo aí, né, doutora? Foi um prazer, excelente. Esse bate-papo a gente fica. São muitos, né, Aline, entendimentos, né, com questão ao direito médico, ao direito da saúde, ao direito hospitalar, né? Então, muitas dúvidas surgem a cada dia, né? E muitas dessas dúvidas não têm resposta. Vai depender do caso, né? Então, é um tema de suma relevância a gente conversar, até para que o paciente ele seja orientado de uma forma mais adequada, né? Não a busca ali pela informação no Google, né? Tem que buscar a doutora Aline para fazer um tratamento adequado, tem que buscar um profissional habilitado para realizar a cirurgia, se for prescrita, tem que buscar o Poder Judiciário, se tiver o direito lesado, para reparar. O direito médico é um direito muito importante, a saúde, ela é uma garantia constitucional do paciente. Então, foi um excelente bate-papo, eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Eu adorei, eu simplesmente adorei e achei bastante esclarecedor. Você trouxe bastante, de uma forma bastante clara, como que funciona. E sente o seu direito lesado, tem que procurar uma profissional, igual a doutora Daiane, especialista no assunto, né? Na área da saúde. Tem que procurar mesmo. Se está sentindo que precisa de um advogado, às vezes na internet tem muita informação confusa, informação difícil, de difícil compreensão, que a pessoa passa de qualquer maneira e às vezes errada. Eu diria que muitas vezes muito errada. Então, quando você procura um profissional da área, né, você consegue melhor ser orientado e saber a direção que você vai tomar. Eu vou pedir vou entrar com uma especialização, não é o caso, enfim. Como, por exemplo, eu trouxe a questão a pergunta das meias de compressão, cinta, uma coisa que quase ninguém sabe, né? E quem sabe por orientação profissional. Então, sabe porque o profissional trouxe, porque quando você vai lá, vai fazer a cirurgia, o médico não fala pra você que ele que tem que pagar, ele fala pra você comprar. Você não entende, não sabe o seu direito, você não acaba não usufruindo daquilo que você pode, né, no momento. Com certeza. Uma última pergunta para a gente encerrar mesmo. Quais documentos em mãos o paciente tem que ter para procurar uma profissional, por exemplo, igual a você, uma advogada da área da saúde, né, que atua na área da saúde? Quais documentos em mãos para que ele possa entrar com uma ação para conseguir a sua bariátrica? Tá. No caso, se o paciente ele for buscar o procedimento pela rede pública, né, acionar o Estado, ele vai trazer os laudos médicos esses que a gente diz da equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, endocrinologista e a indicação médica do cirurgião, prescrevendo o procedimento cirúrgico. No caso do plano de saúde, também seriam os mesmos laudos, que são essenciais, e, além disso, o contrato de prestação de serviço com a operadora de saúde, né? Aí ele pode também fornecer o advogado, que facilita muito a carteirinha do convênio, o pagamento dos últimos boletos, para comprovar a relação jurídica que ele mantém com essa parte, né?
E assim, os laudos, Aline, porque aqui eu vou reiterar que para fins do deferimento da liminar, principalmente, os documentos médicos são essenciais. Principalmente a autorização de cada profissional que esse paciente passou por tratamento. Então, assim, não é faltar um ou ter só um, é ter todos. Ter a indicação plena desse procedimento cirúrgico, para ficar bem claro para o juiz a ofensa ao direito do paciente. Então, é indispensável os relatórios médicos, indispensável para que o paciente consiga obter um parecer favorável do Ministério, tanto na liminar como ao final do processo com a procedência da demanda. Perfeito. Doutora Daiane, muito obrigada. Foi incrível. Eu adorei essa conversa, tá? Eu também. Esclarecedora, eu adorei. Eu acho que isso aqui é um conteúdo incrível e eu vou colocar em todas as minhas redes que eu trabalho. Trabalho pouco aqui no Instagram, mais lá no TikTok, mas eu vou colocar em todas porque eu acho que tem muita informação útil. E para você que está ouvindo, vendo, ouvindo também, porque eu vou colocar no podcast, vendo e ouvindo essas informações, procure um profissional da saúde quando você se sentir lesado, tá? Doutora Daiane atua em Santo André? Santo André. Em Santo André, São Paulo. Vocês podem procurar. Ela está aqui, ó, vinculada ela fez pelo escritório dela, né? É Arnaldi, né? Arnaldi Advocacia. Arnaldi Advocacia. Eu falo porque eu sempre confundo o sobrenome, mas é doutora Daiane Arnaldi. E Arnaldi Advocacia, vocês acham ela no Instagram aí, tá? Tô falando o nome até mesmo para quem for ouvir. É Arnaldi Advocacia, ponto advocacia, né? Vocês acham aqui no Instagram, procurem um profissional da área. Eu acho que vocês vão ser muito mais bem orientados e vão fazer com que os direitos de vocês sejam cumpridos, tá? Tem muita coisa aí que é direito da gente e a gente não sabe. Com certeza. Sabe. A B. Simeão, eu acho, né? Chama a doutora Daiane por mensagem, tá? Pode perguntar para ela. Eu acho que ela vai esclarecer melhor, ela vai dizer todos o telefone, inclusive deve ter o telefone nesse Instagram, tá? Eu acredito que com certeza ela vai fazer uma chamada via Google Meet, WhatsApp, toda aí para você, tá? Eu conheço a doutora Daiane já faz alguns anos, inclusive, né? Passa rápido o tempo e ela é uma advogada sensacional, maravilhosa. Obrigada, Aline. De forma muito clara, tudo que é necessário. Essa live é só um exemplo do quanto ela faz lá no trabalho dela, o quanto ela explica e te deixa com tudo muito bem esclarecido, tá? E faz o possível para te ajudar, tá bom? Doutora, muito obrigada, eu agradeço muito de verdade, de coração, por esse tempo, tá? Eu tô morrendo de saudade de você, qualquer dia café. Eu também, vou ficar esperando aqui a sua visita. Vai ser um prazer, como sempre. Obrigada, Aline, novamente. Né? Bater o papo, colocar o papo em dia. Com certeza. Aline, novamente eu agradeço pela oportunidade, né? Peço aí até desculpa pelo nervosismo, algumas engasgadas que a gente acaba dando, mas assim, eu agradeço muito pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, que eu considero muito no meu profissional e no meu pessoal, e eu espero que a gente possa ter ajudado a esclarecer muitas dúvidas de muitos pacientes, né? E que a pessoa se cuide, busque orientação, busque ajuda e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, com certeza. Pessoal, tenham um excelente sábado e sigam o escritório da doutora Daiane. Tá aí. Muito obrigada. Me sigam também quem não segue. E até a próxima live. Um abraço, doutora Daiane. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.